Estou recebendo o Dr. Marasca hoje, mais uma vez, ele está aqui conosco para falar de um assunto muito importante. Nós conversávamos sobre isso no intervalo, que é a qualidade de vida na terceira idade. Nossa expectativa de vida está aumentando, mas com isso os cuidados também têm que ser redobrados. E no que diz respeito à saúde bucal, é a mesma coisa. Às vezes você tem atitudes enquanto jovem, adolescente e na fase adulta que trazem consequências terríveis para a tua dentição neste período, que é um período importantíssimo também, porque como nós dissemos, há essa melhora, esse aumento da expectativa de vida. Então não adianta nada você viver muito, não poder comer direito, né, doutor? Boa tarde. Boa tarde. E não ter qualidade de vida para realmente aproveitar esses anos a mais, né, doutor? Sim, é porque a nossa saúde está muito relacionada à nossa boca. Então, todas as doenças têm os sintomas na boca e todas as doenças praticamente começam na boca. Porque a boca é a nossa comunicação com o meio externo, né? Então, Está muito suscetível à contaminação, né, doutor? Sim, a boca é contaminada, né? A boca é tratada, como nós, os especialistas, como uma área externa. O nosso estômago, todo o nosso trato digestivo é área externa. Então, aquilo não é tratado como área interna. Então, você pode ver que até, às vezes, o médico vai dar uma via oral, uso interno. Uso externo, quer dizer, né? Uso interno é só quando é alguma medicação que é injetável. Que aí você está entrando diretamente... O uso externo já é pela boca mesmo. Uso externo na boca. Doutor, você trouxe algumas bocas aqui. Vamos começar por elas, para nós entendermos melhor. Por exemplo, aqui, vamos dizer que é uma boca de um jovem que não cuida direito? Sim. A cárie, ela é sempre proveniente da falta de cuidado adequado, doutor? Então, aí a gente nem está falando sobre cárie, é sobre periodontite. Ah, é, doutor? Então esse pretinho é o quê? Esse pretinho aí seria tártaro. Ah, é tártaro? É. A placa, que é o resto de alimento com bactérias, ela vai se calcificando. Ela vai se calcificando, ela vai ficando dura, ela vai formando uma pedra. Que é isso daqui, o preto. É uma pedra, é. Daí aí, o preto que vai espalhando esse vermelhão para cá, doutor? Esse preto é como se tivesse alguma coisa ali irritando a gengiva. Então a gengiva ela começa a ter um processo de reabsorção, de retração e esse tártaro tende a crescer. Agora, quando a gengiva ela retrai, até que é bom. Porque o ruim é quando ela não retrai e o tártaro fica por baixo dela. Agora, doutor, aqui você... A doença fica escondida, desculpa. Que é o que eu quero falar justamente sobre isso. Porque, por exemplo, aqui você colocou essa cor preta, mas qual é a cor que fica na boca da gente ou a gente nem percebe, doutor? Depende. Tem o tártaro, que ele contém só saliva, então ele fica da cor branca, da cor amarela. Então é como se tivesse um resto de comida. É um tártaro proveniente mesmo da salivação. Agora, tem o tártaro que ele é proveniente de sangue. Então, a gengiva sangra e aquele cálcio proveniente daquele sangue vai virando tártaro. Então, aí o tártaro é preto, é negro. Doutor, e por que a gengiva sangra? Pela falta de cuidado na hora de escovar, escova muito forte, acaba machucando demais? Ou porque tem algum problema gengival? Principalmente... cuidados, né? Então, a pessoa, além de ter os cuidados em casa, ela tem que ir ao dentista regularmente, porque a gente nunca vai fazer uma higienização completa, remover aquilo 100% em casa. E doutor, essa boca aqui, ela pode ser uma boca de uma pessoa mais velha, ou quando a gente fica mais velha, a tendência não é começar nessa fase da idade? Não. Pode acontecer em qualquer idade? Pode acontecer. Eu já tive pacientes bem jovens que estavam assim. Mas só que é o que eu te falei. Aqui, por exemplo... Agora nós vamos passar desta foto para essa. Aqui, dessa foto, desse para isso. Nós temos um osso normal. Aqui fica normal. Que a gengiva está cobrindo completamente. Então aqui tem um problema que a gente não consegue ver de jeito nenhum. Aí está normal. Aí é saudável. Essa boca aí tá bonita. Saudável. Aqui só rebateu a gengiva, mas a gengiva, ela é grudada ao osso. Entendi. Então, isso aqui seria o osso amarelo? Aí o osso. Certo. A gengiva ela não gruda diretamente no dente, ela gruda no osso. Então, quando você começa a ter um processo de tártaro... Então, esse daqui é a boca sem nada. É a boca normal. Certo. Agora, aqui o início.
onde você começa a ter o tártaro e o que acontece com o osso? Ele vai retraindo, certo? Ai, doutor, é osso, verdade, gente. Dá uma olhada, que ó. legal, que legal. Legal porque dá pra ver. O osso, parece ele que vai retraindo, vai ficando por quê? aparente o dente. O tártaro é como se fosse uma ferrugem do ferro, sabe? Vai começando aquilo a comer e aquilo começa a ser um corpo estranho. Então, o osso começa a sentir aquilo, ele começa a querer fugir daquele problema. Daí então, o por dente vai isso ficando à é que mostra. ele vai tendo a retração. Daí, doutor, quando Olha chega... Aqui não perde o dente ainda, né? Então, aqui... Tá em vias de, mas não vai perder. Aqui, se você fizer a limpeza num dentista, remover todo esse tártaro, provavelmente a gengiva vai voltar ao normal e o osso vai voltar ao normal. Quando tá nesse estágio, eu sinto dor? Só quando você vai escovar, às vezes ela fica dolorida. Mas não é uma coisa que eu perceba assim no meu dia a dia. É um processo crônico, ele não é um processo agudo que sai pus, que está inflamado, que tem dor. Por isso que você tem que ir ao dentista pelo menos a cada 6 meses, né, doutor? Porque os processos piores são aqueles processos crônicos, aqueles que não têm sintomatologia. Porque aquilo que vai crescendo, você não percebe, né? Vai crescendo e não percebe, né? Até chegar aqui, olha, nesse daqui, aqui, ó. Olha como tá feio você vê, olha. Temos o tártaro que ele cresceu até quase a ponta da raiz. Doutor, e se você for ver quase todo o osso, parece. Olha, e se você for colocar aqui a gengiva está escondendo esse problema. Olha aqui. Agora, doutor, E o problema existe, mas ele está lá embaixo. Vê se o meu raciocínio está certo. Então, isso aqui é o osso, certo? Esse é o osso. O osso protege o dente. O osso é Vamos que dizer segura assim, o dente. Segura o dente. É. Se eu estou quase sem o osso aqui, está o dente à mostra, então tá essa parte como se fosse descoberta por dentro e vai entrando tudo que é coisa se não cuidar. Então. Não é isso? Olha bem o que eu estava falando para você. Fecha um pouquinho. Quando você escova, a sua escova vai pegar da gengiva para o dente. Ela vai limpar essa parte. Mas e essa parte aqui? Então tá cheio de bactérias, doutor. A escova não consegue. Por isso que você, com uma escovação normal em casa, você não consegue limpar. Então, isso é só uma limpeza profissional. Um profissional é que vai conseguir limpar essa região. Doutor, dá para ficar desdentado, né, se não cuidar? Não cai esse dente? Porque cadê o osso para segurar? Sim. Eu costumo dizer o seguinte, enquanto você tem o dente, o osso ele está pegando. Conforme ele vai pegando mais na pontinha, o dente vai ficando amolecendo. E se bobear, a gente não percebe, né, doutor? Antigamente se chamava de piorreia. Que as pessoas... Piorreia era o nome que davam, que as pessoas começavam a ficar com os dentes moles e nem não sabia o que era e caía. Saía o dente. Geralmente, pessoas que tinham até os dentes bem resistentes à cárie, eles não tinham dor e, de repente, eles perdiam o dente e saía com a mão. Doutor, a alimentação pode influenciar nesse processo degenerativo, vamos dizer assim? Claro. Hoje, os nossos alimentos, eles são muito processados, né? Então, antigamente, a gente comia... os nossos antepassados, eles comiam tudo in natura. Então, eles comiam o grão, a verdura. Hoje, não. Hoje, eles pegam a batata, eles amassam a batata e fazem a batata amassada, triturada, toda processada. Quase não processada. sabe fazer força com a boca. A salsicha é uma carne que é processada, que virou salsicha. Entendeu? O hambúrguer é uma carne que virou hambúrguer. Tudo moidinho, tudo... Então, a boca não precisa trabalhar muito mais, né, doutor? Com isso... o alimento ele ficou muito mais fácil das bactérias comerem esse alimento, porque antigamente o próprio alimento fazia uma limpeza nos dentes. Então você come uma fruta in natura, uma maçã, por exemplo, a própria fibra da maçã, a própria casca ali da maçã, ela está fazendo uma autolimpeza ali naquele Porque dente. na hora que você morde essa fruta ou alimento in natura, não só força mais, mas como vai passando da parte assim da boca, né, doutor? A própria fibra, ela limpa o dente. E outra, essas frutas, elas têm um mecanismo de aumentar o fluxo da saliva. Então, a saliva é um grande aliado nosso, porque a saliva, ela está limpando, ela está lavando nossa boca o dia todo. A pior hora que as bactérias atacam mais o nosso organismo é quando a gente dorme.
Por isso que não pode dormir sem escovar o dente, né, Por doutor? quê? Porque a hora que a gente dorme, um mecanismo automático nosso, ele para a saliva, porque senão você começa a babar no travesseiro, você até engasgaria com a saliva. Então, o organismo se protege com isso. Então, ele cessa, ele tira, fica 10, 20% só de saliva, só para o mínimo. Então, a nossa boca secando, as bactérias, aí é que está na hora. Se você, por exemplo, tem aquele costume, tinha pacientes assim, que era chocolatra. Ai, mas eu vou lá na minha geladeira, vou comer um bombom, às vezes 2, 3 horas da manhã. Ah, não, mas ó, eu escovo os dentes antes de dormir. Não adiantou nada. Não adianta ele escovar os dentes. Como assim, doutor? Por que não adiantou? Olha, veja bem, você comeu um bombom, um chocolate. Além dos dentes ficarem todos sujos, a sua língua ficou repleta de chocolate, a sua bochecha ficou repleta de chocolate. Mas daí vai lá e escova até a língua, doutor, também? Não dá? O excesso de açúcar ficou na sua boca. Então você teria que pelo menos esperar para voltar a dormir uma meia hora, porque aí a própria salivação então eu vai entendi. lavando. Na verdade é que só a lavagem sem a ajuda da saliva não lava, não adianta, vamos dizer porque assim. A saliva... Por isso que não pode comer essas porcarias de noite, né, doutor? A salivação, ela neutraliza o pH também. Enquanto você está comendo doce, a própria saliva, ela está ácida. Você acabou de comer o doce e depois de 5, 10 minutos, o organismo já manda uma salivação para neutralizar o ácido e para começar a lavagem. Só que daqui 10 minutos você já está dormindo. Você comeu, escovou o dente, foi deitar, não deu 10 minutos. E voltando ao problema da terceira idade, acontece o seguinte, na terceira idade, diminui muito a salivação. Por isso, naturalmente já diminui, doutor? Naturalmente, a xerostomia. Então, em algumas doenças como diabetes, alguns medicamentos que a pessoa, que o idoso tem que tomar, ele diminui toda essa salivação. Então, o nosso grande aliado, que é a saliva, ela para. E daí, doutor, nesse caso da melhor idade, quando acontece isso, qual é o melhor método de, vamos dizer assim, de uma maneira leiga, de substituição dessa saliva? Pessoas que têm o problema mesmo de xerostomia, ele pode até xerostomia é o quê, doutor? Xerostomia é a falta de mesmo saliva. da saliva, tá. Mas aí essa perda natural com a idade? Ele tem algumas farmácias de manipulação que até fazem a saliva artificial. Mas o ideal para a pessoa que não tem esse problema é tomar bastante água durante todo o dia, por quê? No idoso, a nossa sensação de sede diminui, você sabia? Ah, é? O idoso, ele tem menos sede. E daí, muitas vezes, sem sede, a gente não toma água. E ele não toma água. Se a gente um pouco mais jovem, às vezes, não está com sede, não toma, e tem que tomar água sempre, né, doutor? Mesmo não estando com sede. O idoso ainda é pior ainda, porque a sensação de sede dele é muito pequena. Então, ele não toma água. Entendi. Então, por conta disso, acaba tendo um problema maior. E daí, doutor, o fato de ser mais velho, quando desencadeia um problema como esse aqui que você mostrou, daí isso já pode causar perda de dente com maior rapidez, até por conta de ter esse problema dessa maneira, tão exposto, e daí o dente fica mais fraco mesmo depois de mais velho? Não, o dente fica mais forte, você sabia? E por que as pessoas vão ficando mais velhas, vão ficando desdentadas? Mas então, o esmalte, ele fica mais forte contra a cárie, mas só que ele fica mais fraco em relação à doença periodontal. Ah, entendi. Você e entendeu? Essa doença, ela é causada por essa falta, a maioria das doenças, aliás, vamos corrigir, é causada por essa falta de salivação? Não. Essa periodontal é o quê, doutor? A doença periodontal é causada pela retração do osso, que eu te expliquei. A retração do osso é a formação de uma doença ali. O periodonto é aquilo que segura o dente. Certo. É o osso, é todo o tecido de suporte. Nós temos o dente e temos, que é o dente mesmo, e o periodonto quer dizer tudo aquilo que fica em volta do dente. Entendi. Entendeu? Doutor, com a perda desse osso, é o que eu te falei. Vai ficando tudo mole. O dente, ele vai ter... E a gente tem essa perda óssea fisiológica. Tá.
com o passar da nossa idade, o osso ele vai perdendo. A doença periodontal acelera o processo, mas no envelhecimento as pessoas perdem osso. Doutor, e tem como retardar isso? Algum remédio, alguma atitude preventiva para desacelerar esse processo? Olha, o processo, o envelhecimento, todo mundo vai envelhecer. E o osso, os dentes, eles vão envelhecer também. Mas, por exemplo, quem toma cálcio, vamos dizer assim, vitamina D, que dizem que é bom, cálcio, porque eu sei que não é osteoporose, mas estou pensando em osso, né? Como leigo. Não. Tem alguma coisa que dá uma retardada nisso? Não tem jeito. Não tem jeito? E eu tenho gente com 30 anos que tem um osso semelhante a uma pessoa de 70 anos. Mas daí ele já entra o lance acelerou. isso aí já entra o negócio da acelerou alimentação, o processo. né, doutor? Não é alimentação. O processo está se alimentando. Vamos supor, a pessoa fuma muito. O fumo, ele estraga o osso, porque a nicotina, ela queima a vitamina C. A vitamina C é uma das vitaminas mais importantes que a gente tem no periodonto. Doutor, então no caso do idoso, eu estou tentando arrumar uma saída para a gente ficar velho, mas com dente. Velho, mas com dente. A ingestão de suplementação de vitamina C ajuda? Por exemplo, a pessoa com mais de 70 anos, que ainda está com a boca inteira, que vai sempre ao dentista e o dentista falando que está tudo bem. O que ela faz para continuar com aquele dente na boca? A partir dos 30 anos... 70, tá. A partir dos 30 anos... frequentar o dentista para fazer as consultas periódicas com mais frequência para evitar... Hoje você não vai no médico para você ter uma velhice mais... com maior qualidade de vida. Também a pessoa ela tem que frequentar o dentista com mais, porque aí a gente pode atrasar. Pode retardar. Pode retardar todo Agora, esse processo. se a pessoa já tem 70 e continua com a boca boa, como é que faz para não perder esses dentes? Continua fazendo a manutenção no dentista. 6 meses. Muita água, entendeu? E a dieta, né? Dieta, se ele chegou até os 70 com todos os dentes, quer dizer que a dieta dele é boa. Não é para mudar agora. Não é para mudar agora, então continua. E para gente, doutor, que ainda não chegou nos 70, mas já estamos perto, porque passa rápido o tempo, Passa né, rápido. É bom comer alimentos mais crus, como você falou. Alimentos crus. Frutas também, como maçã, frutas com casca. Porque dizem que a casca que ajuda a limpar bem, né, doutor? A casca ajuda bem. E evitar, principalmente, alimentos ácidos, né? Açúcar, pode falar, doutor. Que açúcar é uma delícia, mas não faz bem para nada, né? Impressionante isso, né, doutor? Mas, olha, eu vou te contar um segredo. Você pode comer de tudo. Só que você tem que deixar o seu organismo, a resposta do seu organismo, ter uma resposta daquilo. Você pode comer o açúcar, mas você não pode comer o açúcar de 10 em 10 minutos, você está colocando uma bala. E também não pode comer o açúcar. Isso é eu nem imaginava isso antes de dormir. Nada doce, né, doutor? Nada doce antes de fruta dormir. Tudo bem, mas doce de Também, a fruta também não? Também tem a frutose. Então não se come nada antes de dormir, doutor? Ideal mesmo? Olha, Falando sério, antes de uma hora antes de dormir, melhor fechar a boca? Uma hora antes de dormir, fecha a boca e fica quietinho, não come mais nada, tá? E só vai escovar o dente a hora que você for pra cama. Deitar. Não adianta você escovar o dente agora. Tá. Porque você tem que deixar a sua saliva limpar a sua boca primeiro. Certo. Calcificar, porque a saliva ela vai neutralizar o pH, ela vai recolocar os minerais nos seus dentes. Essa meia hora, entendi, ela está fazendo o trabalho dela. Ela está reconstruindo o seu dente. Só aí, a hora que você for para a cama, é que você vai fazer aquela boa escovação, passar o fio dental direitinho. Faz aquela... limpeza geral. Geral. E depois vai dormir. E depois vai dormir. Então, olha... E não come mais nada. Orientação, né? Duvido que você sabia disso. Que você não pode comer nada, pelo menos uma hora antes de dormir, porque fica tudo na boca, mas não é que fica porque você não limpou a boca direito, porque você não escovou direito. É porque, se você pegou o bonde andando aqui, é porque a nossa salivação ela vai diminuindo durante a noite, porque senão, como o doutor explicou pra gente, a gente começa a ficar babando. Se você ficar salivando, a gente vai salivando e conversando, e engolindo. Você está dormindo? Claro que esse processo é muito mais lento. Então, por conta
conta disso, a natureza, que é perfeita, diminui essa salivação. Daí o que acontece? Se você comer 1 hora antes de dormir, daí, quando você for deitar, 1 hora, aliás, depois, entre 1 hora até você deitar, o que vai acontecer? Esse resto de comida, mesmo que você lave, vai ficar ali porque a saliva não ajudou a fazer a limpeza. E a saliva vai reconstruir seu dente ainda. E não vai reconstruir se comer isso na hora de deitar. Se você dá esse tempo de meia hora, você vai ter a reposição daqueles minerais que você perdeu, você vai ter vai neutralizar o pH. Então, tudo isso a saliva vai fazer. Se você for dormir, come, vai dormir, você não tem ninguém para fazer o serviço. A saliva, mesmo que você escovou os seus dentes, Entendi. Você não vai ter essa reconstrução do dente. Isso serve, claro, para todas as idades. É bom até ensinar a criança já, né, doutor? Tem gente que tem mania de comer. Assaltar a geladeira de madrugada, então, é quase proibido por lei para ter a boca boa, né, doutor? Eu não proíbo as crianças de comer açúcar, de comer doce. Mas antes de dormir, sim. Não. Mas tem a hora certa de comer o doce. Qual é a melhor hora, doutor? Depois do almoço. Tá. Almoçou, a boca já está toda ácida, toda... Come um docinho, o doce. Pronto. Só que depois deixa a boca se recompor. Deixa aquilo se recompor. Tem gente que fala, meus dentes são fracos, mas também você pode ver a pessoa de 5 em 5 minutos está comendo uma bala. Mas a bala é diet, não tem nada a ver, né, doutor? Pode ser até... Não é, doutor? Mas não tem a ver. A bala é ácida. Diet, é light, mas a bala é ácida. Se você vê água, por exemplo, água com gás, ela é tão prejudicial para os dentes como refrigerante. Olha porque essa só. água com gás, o pH dela geralmente é ácido, por causa do gás, entendeu? Então, ela vai fazer tão mal como se você estivesse tomando um refrigerante. Entendi. São cuidados que o Dr. Marasca falou para a gente hoje que vale a pena você acompanhar para ter uma dentição mais saudável em todas as idades. Claro, o pessoal da melhor idade tem que ter essa atenção redobrada. E se você tem condições, é melhor até que você vá ao dentista mais do que 6 em 6 meses. Para sempre estar chegando, para sempre estar fazendo uma limpeza. Porque nesse caso, não é nem porque só a nossa boca é o nosso cartão de visita, os nossos dentes também. É por uma questão de saúde mesmo. Para que você não tenha uma doença, às vezes você não sabe nem como é que aconteceu. Porque você não vê o tanto de problemas que você está tendo bucais, problemas bucais. Então, por isso que é importante você frequentar o dentista. Vou deixar o contato do Dr. Marasca para você. Ele tem 2 endereços aqui em São Paulo. Lá na Cantagalo, no Tatuapé, o número é 2030. E tem também na 9 de julho, no 3229, no conjunto 902, que também você pode ser consultado por ele. Vou deixar os 2 telefones também para você entrar em contato, que você pode marcar a tua consulta. 2942-9064, está aí na tela para você. E também o 933018662. E pelo Instagram você pode conhecer melhor o trabalho do Dr. Marasca, que é o Estética Dental Dr. Marascas, também no Instagram para você. Doutor, muito obrigada. Uma alegria te receber.